Capítulo 8. O andar transformado. O segredo do temperamento transformado está em deixar-se encher pelo Espírito Santo, não apenas de forma esporádica, mas ininterrupta. Muitos crentes têm ficado desanimados por pensarem que essa plenitude do Espírito Santo só se alcança uma ou outra vez. Mas Efésios diz que devemos reabastecer-nos do Espírito o tempo todo. Uma tradução literal seria esta: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5:18. Em outras palavras, procure preencher-se continuamente do Espírito. Esse conceito é paralelo ao de Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A obediência à carne é indicação externa de que interiormente não estamos cheios do Espírito. A cura para essa tendência dos temperamentos está em andar no Espírito, que não é o mesmo que estar cheio do Espírito. O andar depende da plenitude, mas não se trata de expressões sinônimas. Como encher-se do Espírito Santo? Em meu livro Temperamento Controlado pelo Espírito, um dos capítulos trata da plenitude do Espírito Santo. Seria útil ao leitor reler detalhadamente esse capítulo. Em poucas palavras, os passos para a plenitude do Espírito são os seguintes. 1. Examine-se e confesse todo o pecado conhecido. 1 João 1, 9. 12. Submeta-se inteiramente a Deus. Romanos 6, 11 ao 13. 3. Peça a plenitude do Espírito. Lucas 11, 13. 4. Aproprie-se da promessa de Deus e creia que já recebeu a plenitude do Espírito. Romanos 14, 23. 5. Agradeça-lhe por sua plenitude sempre que reconhecer seu pecado. 1 Tessalonicenses 5:18. De vez em quando alguém protesta. Isso parece simples demais. Acho que a plenitude do Espírito deve ser algo muito mais complicado. Por que haveria de ser complicado? Foi difícil para você obedecer ao mandamento do Senhor. Importa-vos nascer de novo? Eu tinha apenas 8 anos de idade, quando senti minha necessidade espiritual e pedi tão somente que o Senhor Jesus entrasse em meu coração, purificasse minha vida e se tornasse meu mestre. Ele imediatamente respondeu à minha oração. Por que não haveria de responder-me quando eu pedir a plenitude do Espírito Santo? Se já demos o primeiro e o segundo passo, vamos então dar o passo número 3 para recebermos o Espírito em nosso interior. A B. Simpson costumava dizer: ficar cheio do Espírito é tão fácil quanto respirar. Apenas expiramos e inspiramos. Uma das razões pelas quais alguns crentes hesitam em acreditar que receberam o Espírito é que não veem uma mudança imediata na vida. Ou então, havendo uma mudança, é de curta duração. 2 fatores importantes influem nisso: o temperamento e o hábito. E ambos funcionam juntos. As fraquezas de nosso temperamento criam hábitos fortes que se repetem involuntariamente. No momento em que entra o pecado, o espírito sai, e o crente desiludido chega a pensar: a coisa não funciona comigo. Ilustrando, consideremos um cristão melancólico ou fleumático, com tendência para o medo. As dúvidas, o negativismo, a preocupação e a ansiedade constituem um hábito arraigado nessas pessoas. Tenho uma ideia de como seria a reação de cada um após completar os 5 passos para a plenitude do Espírito. O hábito de pensar negativamente produzirá logo dúvidas. Será que estou cheio do Espírito Santo? Não sinto a mínima diferença. Ainda estou com medo. Tal atitude mental é pecaminosa e anula a plenitude e o controle do Espírito. O que tais pessoas precisam reconhecer é que os sentimentos são um resultado dos padrões de pensamento. Você se sente negativo quando pensa negativamente. Uma ilustração típica pode ser observada no caso da luxúria. Certo universitário me procurou confessando seus desejos sexuais desordenados. Eles tinham se tornado tão fortes que ele temia acabar atacando uma mulher em alguma rua escura. Estava especialmente preocupado com a possibilidade de tornar-se anormal, ou mesmo pervertido. Depois de investigarmos seus padrões de pensamentos, descobrimos o seguinte: o rapaz tinha por hábito assistir a filmes imorais. Lia literatura pornográfica com regularidade e admitiu que se imaginava no papel dos homens de conduta moral, de baixo padrão, apresentados nos livros que lia. É de surpreender que se desenvolvessem nele
impulsos sexuais tão fortes que pudessem conduzi-lo a algum ato vil e criminoso? Como professava ser cristão, confessou seus pecados da mente e pediu ao Espírito Santo que fizesse morada nele. No início, seus desejos desordenados se acalmaram, mas antes do fim do dia, ele telefonou aflito para dizer que tinham voltado. Não fiquei surpreso. A primeira moça bonita e pouco vestida que viu excitou-lhe a luxúria, entristecendo assim ao Espírito Santo, e ele voltou aos antigos sentimentos. Era preciso que compreendesse que sua sexualidade exacerbada só iria acalmar-se quando tivesse a mente renovada por padrões de pensamentos sadios. Você não pode encher a mente com sujeira e querer sentir-se limpo. Essa é a razão por que muitos cristãos não veem nada de mal em certos pecados. Suas atitudes mentais pecaminosas já vêm sendo mantidas há tanto tempo que os atos corruptos chegam a lhes parecer normais. Já vi pessoas tentarem justificar o adultério porque não sentiam que isso fosse errado. Na realidade, elas tinham sentido que era errado antes de o fato tornar-se um lugar comum em seus padrões mentais. Contrariando o que dizem os apologistas da ética situacional, temos de aprender que não podemos confiar nos sentimentos. Só é possível fazê-lo quando esses são baseados na verdade e na justiça. O povo de Deus precisa encher suas mentes com a palavra de Deus, para que seus sentimentos correspondam à pureza divina. Quando meu amigo universitário finalmente submeteu seus pensamentos à obediência de Cristo, seus impulsos seguiram a mesma direção, 2 Coríntios 10:5. O mesmo acontecerá com os sentimentos da pessoa eternamente insegura, mesmo que desfrute a plenitude do Espírito. Leva tempo até que ela possa sentir uma segurança constante. Se buscar a misericórdia e o perdão de Deus sempre que experimentar dúvida ou incredulidade, o Senhor pouco a pouco a fará sentir-se confiante. Mas, se continuar a ter pensamentos negativos, duvidando e justificar-se dizendo sempre fui assim, não vai modificar-se. Poderá até mesmo piorar, porque está extinguindo o Espírito Santo ao cometer esse pecado e aprofundando cada vez mais o hábito em sua mente. Se assentir mentalmente a promessas como Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, aos poucos se sentirá segura. Ter fé é acreditar naquilo que Deus diz e agir apoiado em suas promessas. Qualquer sentimento inferior a esse é pecaminoso, impedindo a obra do Espírito Santo na transformação do temperamento. O sanguíneo e o colérico têm problemas semelhantes com seu pecado preferido: a ira. Mesmo depois da plenitude do Espírito Santo, sua ira natural não demora em vir à tona e entristecer o Espírito. A não ser que confessem imediatamente esse pecado, o Espírito os deixará, e os velhos sentimentos voltarão a controlá-los. Cada vez que em seu íntimo justificam a si mesmos, pensando em como foram ofendidos, insultados ou tapeados, cultivam sentimentos de hostilidade. Esse excesso de sensibilidade é o resultado de anos de pensamentos negativos, que só poderão ser vencidos à medida que se der acesso ao Espírito Santo de Deus, a fim de que ele tome o controle da mente, tanto do consciente como do subconsciente. Ele substitui esses sentimentos negativos por amor, bondade e mansidão, embora uma mudança permanente leve algum tempo para ser realizada. Em meu caso, durante 36 anos, convivi com a agressividade. Eu queria ser um servo de Deus sincero e sempre, antes de pregar, pedia sua purificação e plenitude, mas supunha que controlar minha ira era o mesmo que obter vitória sobre ela. Nada poderia estar mais longe da verdade. Um dia, a convite de minha esposa, fui a uma conferência em Forest Home ouvir o Dr. Henry Brent. Cheguei bem na hora em que ele estava começando a contar a história de um jovem e irritado pastor que o tinha procurado para aconselhamento. Tratava-se, na verdade, de um outro homem, mas a história era idêntica à minha. Quando ele terminou a mensagem citando Efésios 4:30 ao 32, fiquei estupefato. Jamais me passara pela cabeça a ideia de que a ira, a hostilidade e a amargura fizessem parte de um pecado tão horrível que entristecia o Espírito Santo. Afastei-me em silêncio, deslizando por entre as árvores, e abri meu coração perante Deus. Por sua misericórdia, alcancei purificação, e saí de lá um homem transformado.
Foi um passo de gigante para mim encarar minha ira e minha hostilidade, o que me aproximou da verdadeira vitória. Pela primeira vez, eu soube realmente o que era a plenitude do Espírito Santo. Ao compreender a natureza terrível do pecado da ira, experimentei verdadeira humildade espiritual e, pela primeira vez em décadas, senti-me emocionalmente apaziguado. Mas quanto tempo durou esse sentimento? Cerca de 2 horas depois que saí da conferência, aquele sentimento maravilhoso de paz e unidade com Deus foi afogado pelas ondas habituais de hostilidade. Uma das coisas que me deixava mais enraivecido era o sujeito, de súbito, nos cortar a frente na estrada. Muitas palavras amargas e odiosas saltavam de minha língua diante de tais barbeiragens no volante. Aconteceu certo dia, no caminho de casa, viajando a uns 80 quilômetros por hora, na estrada para San Diego, passei por outra experiência transformadora em minha vida. Encarando o motorista ofensor, de repente percebi que minha paz com Deus tinha desaparecido. Na mesma hora, resolvi que não seria ele quem determinaria meu fracasso espiritual. Diminuindo a velocidade, a fim de evitar uma colisão, orei: Senhor, mais uma vez pequei. Perdoa-me e tira esse hábito de mim. Aos poucos, a paz voltou, e este colérico sanguíneo entrou no período mais feliz e satisfatório de sua vida. Sim, houve outras ocasiões e outras falhas, mas, quando confesso minha ira, a graça de Deus me cobre e sou perdoado. Algumas das coisas que me faziam estourar agora só provocam risos. Recentemente, ao pensar em minhas velhas reações, descobri-me rindo quando um carrinho esporte vermelho me fechou. Eu não trocaria por nada nesse mundo minha paz atual e alegria pela velha ira e tristeza que antes me acompanhavam. Na verdade, deve existir algo muito real na obra transformadora do Espírito Santo em minha vida, pois, da última vez em que jantamos com o Dr. Brent e a esposa, ouvi estas palavras ditas por minha mulher. Quero agradecer-lhe por ter sido o instrumento que Deus usou para me dar um novo marido. Corro o risco de ser pessoal demais, mas devo dizer que não fossem aquelas 2 experiências do Espírito Santo transformando minha vida, eu não poderia ter escrito o livro Casados, mas Felizes. Para que não pareça que essa vitória é oferecida por Deus somente aos pastores, quero relatar a história de um patrulheiro da Polícia de Trânsito da Califórnia. Fortemente colérico, esse jovem cristão tinha conhecido a vida plena do Espírito e estava começando a experimentar a vitória sobre a ira e a hostilidade, que desde há muito exerciam controle sobre ele. Certo dia, teve de multar um homem que descreveu como o motorista mais antipático que já conheci. A única pessoa mais antipática do que ele era a própria esposa, afirmou. O patrulheiro descreveu assim sua experiência. Enquanto eu preenchia o talão de multa, eles me xingaram com todos os palavrões possíveis e com alguns outros novos para mim. Fui educado com eles, como o departamento nos instruiu, mas quando voltei para meu carro, estava tão zangado que sentia o rosto em fogo e os cabelos em minha nuca pareciam estar de pé. Lembrei-me então de que não podia entristecer o Espírito Santo. Enquanto os 2 iam embora, curvei a cabeça sobre a direção e pedi a Deus que os perdoasse e lhes desse a conhecer alguém que os levasse a Cristo. Levantei a cabeça. Já quase não os via mais, mas tinha dentro de mim um sentimento de profunda paz e amor. Toda a amargura tinha desaparecido. Liguei o motor e segui para desfrutar um dia agradável, em lugar do dia desagradável que normalmente seria de esperar. Ele passou a contar então como pôde, naquela mesma noite, conduzir a vítima de um acidente ao conhecimento de Cristo como Salvador. Isso prova, mais uma vez, que o Espírito Santo se ocupa em transformar o temperamento humano. Como andar no Espírito? Muitos livros têm sido escritos a respeito da plenitude do Espírito Santo, mas a maioria não tem enfatizado o suficiente que essa plenitude é apenas o início da vitória cristã. Desse momento em diante, devemos andar no Espírito, a fim de que nosso sucesso possa ser duradouro. Uma coisa é entrar na vida de plenitude do Espírito, e absolutamente outra é andar cada dia em sujeição ao Espírito. Da mesma forma que recebemos ordem para enchermos-nos do Espírito, temos também instrução para andarmos no Espírito. Como é um mandamento divino, não precisamos buscar um procedimento complexo ou difícil.
porque Deus quer acertar nossa vida e não confundi-la ainda mais. Os seguintes passos para andar no Espírito poderão ser um instrumento para a vida diária vitoriosa. 1. Faça da plenitude do Espírito uma prioridade a cada dia. Você não pode andar no Espírito, a não ser que sinceramente deseje isso, e a não ser que ele passe a habitar em você. Como já vimos, os velhos padrões de hábito voltam furtivamente a nos perseguir. Favorecendo esses hábitos em detrimento da paz de Deus, estaremos satisfazendo os pecados da carne. Sejamos honestos, a luxúria, a preocupação, a autopiedade e a ira nos divertem temporariamente. O resultado final é terrível. Somente quando desejarmos, consciente e inconscientemente, a plenitude do Espírito Santo, mais do que tudo no mundo, é que estaremos dispostos a deixar de lado nossos sentimentos mesquinhos de cobiça, ansiedade, autopiedade e ira. Confesso que, mesmo depois de experimentar há vários anos a plenitude do Espírito Santo, tenho prazer na ira. Sob algumas circunstâncias em que acredito que meus direitos tenham sido violados, sinto certa satisfação na expectativa de perder a cabeça. O Espírito, porém, me faz lembrar do alto preço que terei de pagar ao dar lugar a tal emoção, e assim desisto imediatamente. Nenhum sentimento de ira vale a perda dessa abençoada consciência de sua presença. Essa reação se torna, aos poucos, coisa natural, e podemos assim começar a dizer com Paulo: as coisas que eu amava, agora desprezo. Um bom exercício espiritual seria preparar uma lista incluindo o tipo de pessoa que você mais gostaria de ser. Essa lista deveria incluir alguns dos seguintes tipos. 1. Cristão como Cristo, que faça a perfeita vontade de Deus. 2. Cristão frutífero, que ajunta no céu seus tesouros. 3. Companheiro generoso, cheio de amor. 4. Pai ou mãe bem-sucedido, cujos filhos seguem a Cristo. 5. Membro ativo da igreja. 6. Empregado ou dona de casa capaz, produtivo. 7. Bom vizinho. Sua alegria na vida depende principalmente da realização dos alvos espirituais propostos, e não da fama, da fortuna, da alimentação e dos divertimentos, que são objetivos das pessoas mundanas e, aparentemente, de muitos cristãos. Você deve responder a esta pergunta: quantas prioridades posso cumprir na vida sem o Espírito Santo? A resposta é: nenhuma. Quando essa verdade tomar realmente conta de sua mente e de seu coração, você estará a caminho de andar no Espírito. Da mesma forma que a mãe é sensível às necessidades de seu bebê adormecido, a ponto de acordar com o mínimo movimento dele, assim o cristão pleno do Espírito reage ao Espírito Santo. Tanto a mãe como o cristão reagem intuitivamente à sua principal prioridade. 2. Aguce sua sensibilidade em relação ao pecado. Já vimos que o pecado bloqueia o poder do Espírito Santo em nossa vida. No momento em que tomamos consciência de qualquer pecado da mente, devemos imediatamente confessá-lo. Dessa forma, o tempo decorrido entre o entristecer do espírito e sua restauração é mínimo. A principal vantagem do estudo dos temperamentos é diagnosticar nossas principais fraquezas. Consequentemente, ficamos vigilantes para com o pecado que tenazmente nos assedia. Quando este erguer sua face hedionda, confesse-o, esqueça-se dele, Deus esquece, e assim você também deve proceder, e prossiga até ver cumprida a vontade divina em sua vida. Pelo que pude observar entre as pessoas a quem tenho aconselhado, o principal segredo para alcançar a vida vitoriosa é a prática da confissão instantânea. 3. Leia e estude diariamente a palavra de Deus. Estou convicto, depois de muito observar, que é impossível para o cristão andar no Espírito a não ser que tenha o hábito de nutrir sua mente e seu coração com a palavra de Deus com regularidade. Uma das razões por que os cristãos não enfrentam os acontecimentos da vida da mesma forma como Deus o faz é pelo fato de não conhecerem o caminho de Deus por meio de sua palavra. Os sentimentos são produzidos por nossos processos mentais. Por isso teremos sentimentos mundanos e carnais se nos alimentarmos da sabedoria do mundo. Uma mente alimentada com a palavra de Deus possibilita sentir aquilo que o Espírito sente quanto às questões da vida. Lembre-se de que leva algum tempo até que a mente seja reorientada da sabedoria humana para a sabedoria divina. Assim,
A leitura diária da Bíblia é essencial. Às vezes os cristãos refutam, dizendo que isso os tornaria legalistas ou os escravizaria a um hábito mental. Mas não parecem considerar legalista o fato de sentarem-se à mesa 3 vezes ao dia para comer. Nós o fazemos porque sentimos prazer e necessidade de comer. Da mesma forma, podemos nos alimentar da palavra de Deus por um sentimento de necessidade. Mas é preciso tempo para desenvolver o apetite espiritual. Muitos cristãos sentem que algo não vai bem quando deixam de ler por um só dia a palavra de Deus, embora tempos atrás não sentissem essa falta. Os bons hábitos mentais exigem autodisciplina para seu desenvolvimento, mas uma vez estabelecidos, tornam-se parte de nós. Alguns anos atrás, desafiei uma classe da escola dominical a ler diariamente um capítulo de Provérbios. Como são 31 capítulos, sugeri que lessem o que correspondesse ao dia do mês. Um ano mais tarde, um comerciante bem-sucedido comentou: "Quando o senhor deu aquela ideia, eu não estava convencido de que funcionaria, mas tenho feito isso todos os dias deste ano, e considero essa a principal razão por eu ser hoje, pela primeira vez, um cristão fiel." Esse homem transformou-se de um simples membro da igreja, que falava esporadicamente de sua fé, em uma testemunha dinâmica e ousada, com sucessos destacados. A alimentação diária na palavra deu-lhe grande segurança, além da sabedoria de Deus para compartilhar a própria fé com os demais. Um jovem engenheiro me procurou depois de 11 anos de vida cristã e confessou que jamais levará alguém a Cristo. Acrescentou ainda: "Nunca surge uma oportunidade para testemunhar minha fé." Entretanto, depois de participar durante 3 meses de um programa de leitura e memorização da Bíblia, ele me disse com um largo sorriso: "Foi tolice pensar que não houve oportunidade para testemunhar, pois o faço constantemente agora. Antes eu sabia tão pouco a respeito da Bíblia que não tinha nada a dizer. Mas agora que convivo com a palavra, ela se introduz em quase todas as conversas." A nutrição constante por meio da palavra de Deus produz resultados muito interessantes. Considere os seguintes benefícios mencionados nas Escrituras. Josué 1:8. Torna próspero o nosso caminho e nos conduz ao sucesso. Salmos 1:3. Faz-nos produzir bons frutos em quantidade. Salmos 119:11. Protege-nos do pecado. João 14:21. Deus se revela mais e mais àqueles que cumprem a sua palavra. João 15:3. A palavra nos purifica. João 15:7. A palavra produz poder na oração. João 15:11. A palavra dá alegria a nossos corações. Primeira, João 2:13-14. A palavra nos dá a vitória sobre o maligno. Com esses resultados transformadores produzidos pelo fato de enchermos nossa mente com a palavra de Deus, é uma pena que tantos cristãos vivam uma vida menos eficiente, carregada de sentimentos de insegurança, impureza, descontentamento, aflição e incapacidade. A espécie de sentimentos que temos depende de nossos pensamentos, e o cristão sincero deve se perguntar: o que está moldando e preenchendo minha mente? Sua resposta a essa pergunta apontará os sentimentos que o permeiam, cercam e motivam a cada dia. Uma comparação cuidadosa entre a vida cheia do Espírito, descrita em Efésios 5, do 18 ao 21, e a vida plena em Colossenses 3, 15 ao 17, é bastante reveladora. Os 2 trechos prometem um cântico no coração, uma atitude de ação de graças e um espírito submisso. A mente repleta da palavra de Deus e por ela controlada terá tanto efeito sobre nossas emoções quanto a mente cheia do Espírito Santo, controlada pelo Espírito. Concluímos então, com toda a certeza, que a plenitude do Espírito e o andar no Espírito dependem da plenitude da palavra de Deus. Com o passar dos anos, tenho desenvolvido hábitos que me permitem renovar a mente e, portanto, os sentimentos em relação a Deus. Esses hábitos são ler a Bíblia e meditar nela à noite. Quando se lê a Bíblia à noite, o subconsciente trabalha por nós, enquanto dormimos. A mente digere os eventos do dia, especialmente as últimas coisas em que pensamos antes de dormir. Por essa razão, torna-se extremamente proveitoso ler a palavra de Deus logo antes de recolher-se e adormecer com o que se leu em mente. É surpreendente o quanto isso me ajuda a acordar e enfrentar de modo positivo o dia que se abre à minha frente.
Se você pode ler na cama, melhor ainda. Procure habituar-se a estudar a Bíblia ao deitar-se, e o subconsciente amoldará seus sentimentos aos padrões de Deus. Outro hábito valioso é a meditação. Para mim, meditar é o mesmo que pensar. A mente está sempre funcionando, e o que determina se ela trabalhará por nós ou contra nós é nossa vontade. A mente tem de trabalhar por meio dos critérios e das verdades da palavra de Deus, se quiser guiar-se para o bem. E aqui surge uma experiência. Memorize a fim de poder tirar proveito da meditação, porque não se pode meditar sobre aquilo que não se conhece intimamente. Quer se trate de uma única frase, quer de um conceito, ou já de um versículo inteiro da Escritura, é necessário memorizá-lo. Caso contrário, só será possível meditar com o texto diante dos olhos. Um método simples que uso para inspirar meditação é escrever em um papel à parte, em minha Bíblia ou em um caderno, os versículos especiais que trazem bênçãos sobre mim. Decoro ao menos um desses versículos por semana. Pode parecer trabalhoso, mas a verdade é que a maioria das pessoas usa menos de 10% do potencial do cérebro. O esforço para guardar a palavra de Deus no coração beneficia a memória também em outros âmbitos. Não conheço cristão algum mentalmente preguiçoso que esteja andando no Espírito. E os que estão cheios do Espírito são as pessoas mais ativas e espertas que conheço. 4. Evite entristecer o Espírito Santo. O próximo passo para andar no Espírito é uma extensão do passo número 2, aguçar a sensibilidade em relação ao pecado. Efésios 4:30 ao 32 deixa claro que todas as formas de hostilidade, incluindo a ira, a amargura e a inimizade, entristecem o Espírito Santo. Todos os crentes com tendência para a ira devem memorizar esses 3 versículos e desenvolver sua percepção em relação aos sentimentos negativos. Além de fazer uma confissão imediata, devem decidir mostrar-se amorosos e gentis, revelando espírito de mansidão e perdão. Essa graça é absolutamente contrária à natureza do sanguíneo ou do colérico, mas o Espírito Santo desenvolverá no crente nova capacidade para a consideração e o amor. Esse amor, induzido sobrenaturalmente, é saudável, tanto no âmbito mental quanto no emocional, servindo também para rejuvenescer-nos espiritualmente. Tive oportunidade de aconselhar 2 homens que eram perseguidos de forma maldosa por seus patrões. Um deles foi despedido depois de recusar demitir-se sob pressão. Guiado pelo Espírito, sua reação foi orar junto com a família em favor de seu ex-patrão. Com isso, ganhou a admiração especial da esposa, filhos e amigos, e encontrou outro emprego, onde aguarda com alegria que a vontade de Deus se cumpra em sua vida. O segundo homem sofreu um colapso nervoso e me procurou alguns dias depois de sair de um hospital psiquiátrico. Eu nunca vira tanto ódio. O egoísmo e a brutalidade do antigo empregador ainda o faziam sofrer, e ele não conseguia perdoar o ofensor. Se ele ao menos reconhecesse o alto preço que lhe custava esse ódio, perdoaria o homem. Por ter ofendido o Espírito há muito tempo, nada sabia a respeito da vida cheia do Espírito e a hostilidade o estava destruindo. Operando sozinha, a mente o enganava. Imaginava que sua esposa lhe era infiel e que os filhos não o amavam, e mais recentemente, concluíra que seus pais também não gostavam dele. Todo esse comportamento anormal é consequência do ódio nutrido durante muito tempo. Os crentes são instados a perdoar uns aos outros, não só para a glória de Deus e para o bem do ofensor, como também pela paz de espírito do próprio ofendido. Quando você preza, acima de tudo, a plenitude do Espírito Santo, não permitirá que a ira, a animosidade ou a falta de perdão entristeçam o Espírito Santo. Você sabe que teria de pagar muito caro por isso. Há alguns anos, conversei com um casal que se separara por causa da infidelidade do marido. Ele se arrependeu perante Deus e perante a esposa, e ela resolveu aceitá-lo de volta. O lar foi restabelecido em uma base espiritual, mas após um mês, a esposa estava de volta a meu escritório, em lágrimas. Odeio meu marido e não suporto que ele me toque, disse soluçando. Eu sabia que antes da infidelidade, ela o amara profundamente. Depois de pedir a sabedoria de Deus, perguntei se ela havia perdoado o marido por seu erro. Ela se enrijeceu e seus olhos cintilaram. Por que haveria de perdoá-lo? O que ele fez não merece perdão. Como crente,
Ele sabia que estava agindo errado. O que ela dizia era, infelizmente, verdade. Então expliquei que nenhum de nós merece perdão, mas Deus manda que perdoemos uns aos outros, assim como Ele nos perdoou. Quando ela reconheceu que não queria perdoar o marido e que isso entristecia o espírito, começou a orar. Esquecendo o pecado do companheiro, concentrou-se nos próprios pecados de ressentimento, ódio e falta de perdão. Levantou-se dali como uma mulher transformada. Hoje ela é uma cristã radiante, cheia do espírito, que ama o marido com alegria, maravilhosa recompensa por ter concedido perdão àquele que não merecia ser perdoado. A importância da vontade torna-se aparente nesse ponto do processo de vincular-se ao espírito. Diante do golpe da injustiça ou da ira de alguém, somos forçados a odiar o ofensor, ou então a perdoá-lo e orar por ele. Todos os nossos sentimentos, assim como o andar no espírito, dependem dessa decisão. Não se surpreenda ao falhar repetidas vezes no início. Apenas esteja certo de confessar o pecado, tão logo perceba que está entristecendo o espírito e permita que ele restabeleça seu caminhar. Conforme você se decide a perdoar, deixando que o Espírito Santo reaja com paciência e amor, sua fraqueza de temperamento estará se transformando em força. Quinto, evite extinguir o espírito por medo e preocupação. De acordo com 1 Tessalonicenses 5:16-19, extinguimos o Espírito Santo quando duvidamos dele e não permitimos que nos guie pela vida. Quando um crente diz, não compreendo por que Deus deixou essa coisa horrível acontecer comigo, apaga o espírito pelo medo e não anda nele. O cristão confiante em Deus poderia enfrentar a mesma situação e dizer, agradeço a Deus porque Ele está controlando minha vida. Não entendo o que está acontecendo comigo neste momento, mas confio em sua promessa de que nunca me deixará e que suprirá todas as minhas necessidades. Tal pessoa continua a andar no espírito e sente-se bem, apesar das circunstâncias adversas. Já vimos que os melancólicos e fleumáticos têm predisposição para o medo, assim como os temperamentos mais extrovertidos têm predisposição para a ira. Alguns possuem uma mescla do temperamento introvertido e extrovertido, e dessa forma podem ter problemas graves em razão do medo e da ira. A graça de Deus nos basta para eliminar ambos os problemas por intermédio de seu Espírito Santo. Mas quem possui essas tendências precisa tomar cuidado com a reação que terá quando surgirem situações aparentemente desfavoráveis. Se em seu íntimo você murmura ou se queixa, já extinguiu o Espírito Santo. Isso pode ser remediado de imediato, se estiver disposto a reconhecer seus queixumes induzidos pelo medo, como de fato são, pecados, e a pedir que Deus modifique esse hábito, concedendo-lhe a plenitude de seu espírito. Com certa frequência, encontro pessoas que dizem, já tentei isso, mas não tive resultados. É que elas simplesmente tentaram escapar de uma dificuldade indesejável, pela confissão de suas queixas, em vez de aceitar o problema e agradecer a Deus. Deus não está tão interessado em mudar as circunstâncias, como em transformar as pessoas. Não é vantagem nenhuma viver sem preocupação, quando não há nada com que se preocupar. Vitória é encarar um problema que, em geral, nos causaria grande preocupação sem fraquejar. O fato de ser cristão não isenta ninguém de dificuldades. Disse Jó, o homem nasce para as dificuldades tão certamente como as faíscas voam para cima. Jó 5:7. Jesus avisou-nos de que no mundo teríamos aflições. E a Bíblia ainda diz que as provas impostas por Deus servem para nos fortalecer. Muitos cristãos são reprovados nos testes quando procuram eliminar as tribulações em vez de renderem obediência ao Espírito. É impossível para o cristão inclinado ao medo andar no Espírito sem que seja fortemente inspirado pela palavra de Deus, a fim de revigorar sua fé. Quanto mais sua mente se encher da palavra de Deus, tanto mais seus sentimentos se inclinarão para a fé. Mas os ansiosos, em geral, gostam de apregoar sua triste situação, sobretudo quando Deus observa a cena comovente. Quando tais pessoas oram, muitas vezes se sentem ainda pior. Enquanto oram se lastimando, seus infortúnios ficam mais profundamente gravados na mente. E no final das orações, acham-se em piores condições do que antes.
Isso não quer dizer que orar seja um erro, mas o tipo errado de oração é prejudicial. Devemos examinar a palavra de Deus, a fim de descobrir qual será a oração proveitosa. Todas as pessoas que vivem constantemente preocupadas devem procurar memorizar o texto de Filipenses 4, 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Esses versículos indicam que a oração deve ser acompanhada de ação de graças. Não se pode orar dando graças e continuar depois a carregar os mesmos fardos. Considere as duas orações que seguem, feitas por pais cristãos que tinham uma filhinha doente, e analise as emoções por elas criadas. Senhor Deus, viemos a Ti por causa de nossa filhinha que está tão perto da morte. O médico diz que não há esperança. Por favor, Jesus querido, cure-a. O Senhor sabe o quanto ela significa para nós. Se essa doença foi causada por pecado em nossa vida, perdoa-nos e purifica-nos para que ela viva. Depois de tantas tragédias em nossa vida, seria difícil suportarmos ainda outra. Em nome de Jesus, suplicamos. Amém. Querido Pai Celeste, muito obrigado porque somos teus filhos e podemos olhar para ti nessa hora de dificuldade. Tu sabes o que dizem os médicos e prometeste que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Não compreendemos a razão da doença de nossa filha, mas sabemos que tu nos amas e tens toda a capacidade de curá-la. Entregamos seu corpinho em tuas mãos, ó Pai, pedindo que a cures conforme tua vontade perfeita. Nós a dedicamos a ti antes que nascesse e te agradecemos porque tu podes suprir todas as suas necessidades, agora mesmo, como também suprirás as nossas. Em nome de Jesus. Amém. Fica evidente que pais sentirão a paz de Deus, e os que torcerão as mãos em angústia nessa hora de grande aflição. A diferença está em aprender por meio da palavra de Deus qual deve ser nossa atitude de gratidão. Para que você não pense que a oração acima é apenas uma hipótese, quero partilhar com você uma experiência pessoal. Temos uma linda bonequinha loira de olhos azuis chamada Lori, enviada por Deus. Ela é a menina de meus olhos. Há 5 anos, quando estive ao lado de seu leito de dor no hospital infantil, fiz essa oração. Francamente, não sei como as pessoas sem Cristo conseguem passar por tais provações. Eu e minha esposa podemos testemunhar que, apesar da febre elevada e do delírio de Lori, e sem que nos fossem dadas esperanças palpáveis de salvá-la, Deus nos concedeu paz em meio a tanta angústia. Mas foi só quando oramos em ação de graças ao lado de sua tenda de oxigênio que recebemos essa paz. Se sua inclinação é preocupar-se ou queixar-se, descobrirá que não é uma pessoa muito agradecida. Talvez você seja excelente pessoa em outros aspectos, mas, a não ser que aprenda a ser grato, andará distante do Espírito e sua felicidade não perdurará. O segredo que nos leva a uma atitude de ação de graças é conhecer intimamente a Deus como ele se revela na palavra. Isso requer leitura bíblica, estudo e meditação. Quando sua fé for firmada pela palavra, será mais fácil dar graças. Mas ainda assim, se trata de um ato da vontade. Se você não aceitou viver sob a total orientação de Deus, será inevitável se queixar, porque duvidará que as coisas possam correr bem. A dúvida apaga o espírito e desvia-nos do verdadeiro crescimento. Há alguns meses, experimentei um trauma emocional devastador, o maior desde que meu pai morreu. Durante 3 anos, eu vinha trabalhando em um projeto extremamente necessário para nossa igreja, uma nova propriedade. Depois de muita oração e muito trabalho, resolvemos confiar em Deus, esperando que Ele fizesse o impossível. Compramos 43 acres de terra próximo de 2 estradas de rodagem, ao custo aproximado de $500.000. Considerávamos que fosse a localização mais estratégica na cidade para uma igreja em pleno desenvolvimento. Eu tinha comido, dormido, orado e vivido esse projeto durante aqueles 3 anos. Na verdade, este livro teria sido publicado 1 ano mais cedo se o planejamento não houvesse tomado tanto tempo. De alguma forma, os políticos locais se envolveram no assunto e alguns dos líderes da cidade começaram a se opor à mudança de zoneamento necessária para que construíssemos naquela propriedade.
Durante 2 anos, estivemos em luta constante com a prefeitura. Gastamos milhares de dólares de honorários, pagos a advogados e engenheiros, e a mesma quantidade em homens-hora. Durante todo esse tempo, mantive a certeza de que as plantas seriam aprovadas, e nós construiríamos um lindo templo para a glória de Deus. Finalmente aconteceu, em 7 de outubro de 1969, depois de horas de deliberações, que o Conselho da cidade votou por 6-2 contra nós. Fiquei tão estupefato que mal pude me levantar da cadeira, e só com muito esforço fui conseguindo, enfim, sair com a maior discrição possível. Quando me afastei finalmente de todos, fui sozinho de carro até o terreno. Não tive coragem de chegar até lá, onde eu e minha esposa tínhamos tantas vezes nos ajoelhado e orado, tomando posse daquela propriedade para Deus. Andei até um ponto em que pude ter uma boa visão do local, sentei-me na terra e comecei a pensar. Vocês podem imaginar a natureza de meus primeiros pensamentos? Confesso que não eram muito agradáveis. Por que, Senhor? Por que deixou que isso acontecesse? Será que eu fiz algo de errado? Orei a respeito deste lugar. Andei nele e tomei posse dele, assim como os outros fizeram. Por que aconteceu isso? A fé foi eficiente para Abraão. Para alguns de meus colegas de ministério, por que não funcionou no meu caso? Por que o Senhor deixou que um político egoísta, que não queria uma igreja vizinha de sua casa, colocasse em situação tão humilhante seu nome e o de nossa igreja? Eu tinha muitas perguntas a fazer, e quanto mais me queixava, pior me sentia. Naquela mesma hora, meu adversário político chegou em casa. Do meu posto de observação, cheio de autopiedade, eu observava a cena e pude ver aquele homem descer de seu Lincoln Continental e presentear minha esposa com um ramalhete de flores, celebrando sua vitória. Adivinhem como eu me senti? Totalmente arrasado. Fui tentado até mesmo a pedir que Deus derrubasse aquelas flores das mãos dele com um raio, mas o Senhor esmagou aquela tentação. Durante 2 dias, passei pela pior crise de depressão que já experimentei. Finalmente percebi que eu estava apagando o Espírito Santo e andando em um estado muito carnal. Então pensei, aí está você, autor de um livro com um capítulo inteiro sobre como curar a depressão. Um pregador que desafia os cristãos a não se deixarem vencer pela depressão, deprimido. Por que não pratica o que prega? Depois de confessar meus pecados de autopiedade, dúvida, queixumes e murmurações, comecei a agradecer a Deus. Agradeci por seu poder e sua orientação, e reconheci que, embora eu não soubesse o que ele faria, o problema realmente não era meu, mas dele, Deus. Algo realmente maravilhoso aconteceu naquele dia. A depressão sumiu, meu ânimo começou a reerguer-se, e uma paz inundou meu coração. Durante meses a fio, embora estivesse ativamente procurando um novo local e batendo em cada porta que parecesse oferecer alguma oportunidade, ainda não tinha nenhuma ideia sobre qual seria o plano de Deus para nossa igreja, desde o dia 7 de outubro. Mas o surpreendente é que não me senti nem um pouco desanimado. Nosso povo reagiu com tal expressão de fé que estávamos convencidos de que Deus tinha algo melhor em vista para nós do que aquilo que tínhamos planejado antes. Só Deus pode produzir alegria e paz diante do caos aparente. Porém, os sentimentos bons não surgiram até que o servo começasse a agradecer a Deus, por meio da fé. Há uma terapia misteriosa na ação de graças. O louvor invoca a ministração emocional do Espírito Santo. Sua paz permanece, apesar do problema ainda não ter sido resolvido. Essa lição valiosa nos mostra que há 2 espécies de agradecimento. O primeiro tipo de gratidão é natural e fácil, quando andamos pelo que vemos. Sabemos aonde vamos e as perspectivas são agradáveis. O segundo é sobrenatural e exige fé. Não conseguimos ver o que Deus está fazendo, nem porque Ele age dessa forma, mas somos gratos por sua orientação e porque não vai desamparar-nos. Essa espécie de ação de graças vem com o andar no Espírito. Veja as palavras do seguinte hino: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver, surpreso, quanto Deus já fez. Muitos cristãos não têm consciência de quanto Deus fez por eles, porque não começaram ainda a contar suas bênçãos. Você tem contado as suas ultimamente? Essas riquezas aumentam quando são reconhecidas. Uma última sugestão prática para andar no Espírito será útil nesse ponto.
Embora a atitude mental seja importante todo o tempo, ela é fundamental 2 vezes por dia, quando nos deitamos e nos levantamos. É muito importante orar com gratidão e em tudo dar graças, assim como ler as Escrituras à noite. E, embora possa ser difícil, é estratégico que o primeiro ato do dia seja dar graças. Um neurocirurgião de Atlanta afirma: o período mais importante do dia são os primeiros 30 minutos após o despertar. O que se pensa durante esse tempo estabelece o padrão emocional para o resto do dia. Isso se aplica particularmente aos madrugadores, pessoas que ficam sonolentas à noite, mas se levantam refeitas e bem despertas pela manhã. Os notívagos, pelo contrário, geralmente não se sentem bem dispostos no início do dia. De qualquer forma, as palavras desse médico mostram a importância da oração de agradecimento para iniciar o dia. O salmista nos ajuda. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Salmo 118, 24. Depois de iniciar seu dia com louvor, entregue-se novamente a Deus, conforme diz Romanos 6, 11 a 13. Diga-lhe que está disposto a partilhar sua fé com os necessitados que ele lhe enviar. Entregue seus lábios ao Espírito Santo e deixe que ele inicie a conversa. Ande no Espírito e você produzirá frutos para Deus. No momento em que sentir que entristeceu ou apagou o Espírito, confesse o pecado e, mais uma vez, peça sua plenitude. Ao seguir esses passos, seu temperamento será realmente transformado.